Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para falar mais um pouquinho sobre o nosso Mulheres que Correm com os Lobos. Esse mês a gente leu o capítulo 9. Deixa eu fazer uma cola aqui para lembrar o título dele. É A Volta ao Lar, o Retorno ao Próprio Self. E eu fiquei muito impressionada com esse capítulo, gente. Impressionada com o impacto que ele causou em mim. É um capítulo grande, né? Eu levei vários dias, terminei essa semana mesmo de lê-lo. E eu acho que por conta disso eu fui meio que mastigando cada uma das partes dessa história. Que é uma história que eu já tinha visto de outros, em outros formatos, com uma roupinha diferente assim, mas era basicamente a mesma coisa. E a Clarissa, nesse capítulo, ela faz um mergulho em partes do inconsciente que, se a gente estiver prestando bastante atenção na leitura, a gente vai fazer essa jornada junto com ela. Eu tive essa impressão, eu não sei se vocês aí tiveram. Esse é um capítulo quase que hipnótico nesse sentido, porque a gente vai lendo cada um daqueles pedacinhos, né? Cada uma daqueles micro capítulos, e ela tá de alguma maneira conduzindo a gente pelas águas mais profundas aí da nossa inconsciência, trazendo de alguma maneira essa pele nova pra gente, né? Ou o encontro com essa pele nova que ela fala tanto aqui nesse capítulo. Bom, começando contando um pouquinho, né, da história aqui, só pra gente relembrar. A história começa com um homem solitário, que a Clarissa maravilhosamente faz aí uma ligação, né, com o nosso ego, com esse ego que muitas vezes força a gente a entrar num movimento de fazer as coisas acontecerem dentro do sistema, dentro daquilo que é colocado. A gente, principalmente na primeira parte da juventude, né, a gente tem muitas vezes essa necessidade de provar ao mundo que a gente é capaz. Então a gente passa uma parte dessa nossa vida muitas vezes correndo atrás de uma série de coisas que não conversam com a gente, nem funcionam na nossa vida, mas a gente precisa de alguma maneira, socialmente e para tranquilizar mesmo o nosso coração, correr atrás disso. Só que isso leva a gente para esse estado do homem solitário, né? Que em um ponto da vida ele decide que ele quer encontrar alguém. Ele quer encontrar essa porção dele, essa porção selvagem, essa porção que vibra de uma forma diferente, essa força, né, que ele encontra na mulher foca. É interessante esse momento da história em que ele vê as mulheres cantando, né, ele é seduzido, ele é atraído, e a gente tem isso muitas vezes. A gente tem, às vezes, paixões, a gente cai em, parece, encantamentos, né, e se apaixona por algumas pessoas que são exatamente esse selvagem que a gente está buscando, essa psique mais livre, mais solta, capaz de fazer as coisas que a gente não consegue, né? Eu associei muito com isso, essa parte desse encontro com a mulher foca e com esse universo totalmente diferente para ele. Ele fica apaixonado, ele leva essa mulher para casa dele, se casa, tem um filho, prometendo para ela em algum momento liberá-la. E isso eu acho que é uma das partes mais interessantes aqui dessa história, porque esse momento da soltura, né? Aquele momento em que a gente vai precisar ter que fazer essa escolha, a hora que a gente tem que deixar um lado para ficar com o outro, ou tentar integrar isso de alguma forma, é muito bem representado com a chegada do filho, o filho que descobre a pele da mãe, que percebe que a mãe tá morrendo, a mãe tá definhando, ela precisa voltar pro mar, ela tem que voltar pro habitat natural dela. E esse filho, ele olha, fica até arrepiada só de falar, porque ele é esse movimento de integração que, de alguma forma, a gente está sempre buscando, né? Eu trabalho com isso, acho que é por isso que eu fico tão tocada com esse processo, porque é realmente muito bonito a gente conseguir perceber quando as pessoas saem desse exercício de polarização, né? De ficar tentando encontrar um lugar para si mesmo nesse mundo, esquecendo dessa necessidade, dessa integração do mundo externo com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente carrega. É muito bonito assistir esses encontros das pessoas com elas mesmas e com aquilo que habita de mais
mais intenso dentro delas. É sempre um momento de muita luz, acho que não só para a pessoa, mas para todo mundo que está ao redor dela, né? Eu sou suspeita para falar, né? Porque como eu disse, eu trabalho com isso, então eu estou constantemente procurando fazer esse trabalho comigo e também expandir isso de muitas maneiras. Mas voltando ao conto, a Clarissa passa para a gente então essa etapa que o filho vai junto com a mãe para o fundo do mar, né? Ele leva a mãe de volta para a natureza original, para a condição primordial dela. Ele devolve a pele selvagem dessa mãe, né? E essa questão também da mãe e do pai é super importante dentro da psicanálise, né? Se fala muito sobre essas questões de pai e mãe, não só na psicanálise, né? Até mesmo dentro da espiritualidade, o reencontro com a ancestralidade, a integração com a figura do pai e da mãe internalizada é sempre muito importante. Também é um momento de conexão muito profunda com as nossas forças instintivas e intuitivas. É como se não tivesse muito como a gente fazer isso se não fosse por esse caminho, né? E isso acaba acontecendo aqui na história também, nesse ápice. Quando o filho volta para o mundo, né? Volta para a terra, ele volta muito conectado com aquilo que ele viu, com a mãe internalizada dele, né? Essa natureza selvagem. É muito bonito porque a Clarissa tem uma passagem aqui que ela fala que esse filho se torna um contador de histórias, se torna um tocador de tambor, né? Um músico, um mágico, um mago. Ele acaba de alguma maneira acessando esses dois mundos, né? Esses dois polos. E a gente consegue, dentro dessa historinha aqui, muito simples, mas muito cheia desse potencial de nos ajudar a perceber que a integração é de alguma forma sempre o melhor caminho. A integração, ela não é o meio do muro, ela não é ficar sem escolher, ela não é a gente simplesmente deixar a maré levar assim, né? Ela é uma coisa muito maior do que isso. Ela é o movimento de acolhimento de tudo que nós somos, né? Dos lados mais escuros, mais luminosos, e isso tudo passa dentro dessa história. A Clarissa depois ela abre uma série de estudos, né, e de possibilidades para essa história que eu achei muito, muito interessante. Como eu comentei com vocês, eu tive a impressão que esse foi um dos capítulos em que ela mais usou desse caráter de contadora de história para hipnoticamente ir conduzindo a gente nessa jornada interna também, né? Para a gente reconhecer esse homem solitário na gente, reconhecer essa fome, essa busca que a gente tem por algo externo que vai representar essa pele que a gente não consegue vestir, né? Então a gente tem fases da vida que a gente fica muito conectado com isso, a gente fica buscando demais objetos, até materiais e conexões que substituam esse processo, esse trabalho que a gente tem que fazer com a gente mesmo, né? Depois a gente tem esse movimento de reconhecer, e isso é muito, muito interessante. Aqui tem uma parte que ela fala muito sobre isso, um momento que a gente precisa reconhecer que a gente está ressequida, né? A gente está desidratada, a gente perdeu as forças, a gente desmilinguiu literalmente da nossa forma natural, livre, bruta, né? Que traz muitos coeficientes importantes, não só para a nossa psique, mas para o nosso corpo físico, para o nosso corpo mental, para o nosso corpo psicológico. Esse encontro com a mulher foca quase morta, quase combalida ali, quase desfigurada de si mesma, é um dos momentos mais bonitos que a gente pode ter na nossa vida. É talvez um dos mais fortes. Para muitas mulheres vai acontecer muitas vezes ao longo da vida dela, não vai ser só uma, né? A gente vai ter vários momentos em que a gente vai de alguma maneira se olhar no espelho e se ver nessa condição, se não inteira, mas em alguma parte, em alguma porção nossa. É como se aquilo estivesse literalmente murchando, né? Se desfazendo. E não é uma dissolução que nos traz uma sensação livre, liberta, boa, né? Não é uma dissolução que fica visível que a gente está se desconectando de alguma coisa muito importante. A gente está abandonando, né, essa pele
E às vezes é, como no caso da mulher foca, porque a gente abraçou compromissos, responsabilidades, tarefas. E muitas vezes a vaidade e o orgulho nos impede de dizer não. Se eu continuar nisso aqui, eu não vou conseguir me sustentar, eu não vou conseguir me manter. Às vezes é realmente um caráter muito maior, né? Não é nem só a questão da vaidade, do orgulho, do medo de se frustrar, de se decepcionar. Apesar que isso é muito forte, né? Eu assisto muito isso, eu vejo muito isso. Escondido por trás de muitas camadas, essa necessidade de provar que não, vai dar certo, eu vou conseguir fazer dar certo. Só que aquele momento tá ali, né? Aquela desfiguração, aquela desconstrução que está acontecendo todo dia, aquele literal desencarne, né? Em vida. É um momento muito bonito quando a gente percebe e quando a gente, de alguma forma, aciona mecanismos, por mais duros, difíceis e tristes, mas a gente precisa fazer isso, que é voltar para o mar de alguma maneira. Sempre quando a gente entra nesse ponto, a gente chega nesse ponto, a gente entra nessa fase da história, da nossa história, de alguma maneira esse filho aparece, essa intersecção, né? Esse ponto que fica entre os dois mundos transitando. A gente tem isso, eu acredito até no nosso DNA, a gente tem isso de alguma forma internalizado no mais profundo do nosso ser. E isso é acionado. Eu acredito que até a vida vai trazendo uma série de vivências para a gente virar essa chave. E esse filho, ele é o condutor, né? Ele é o que convida a gente para ir para esse outro lugar. E não necessariamente é uma pessoa, uma situação, às vezes é um sentimento, uma lembrança, uma memória que a gente tem muito forte, alguma vivência, às vezes simbólica no dia a dia, mas que a gente percebe que dali não dá mais para passar, né? Dali a gente tem que voltar para o nosso campo, para a nossa casa, para o nosso espaço interno. É muito, muito bonito isso. Esse foi um capítulo que me impressionou demais. Ela termina ele com uma parte que se chama a prática da solidão voluntária, que foi também, assim, extremamente emocionante para mim, porque eu venho atravessando uma jornada de 3 anos, já fechados 3 anos, indo, né, para 4 anos, eu já estou nesse processo de trabalhar a solidão e de entender ela como um polo magnético de imantação muito, muito positivo mesmo, sabe? Trabalhar as estruturas todas. Cada camada que a gente mexe, a gente vai mexendo em outras, em outras, em outras, em outras. E essa parte desse capítulo para mim foi muito emocionante, muito tocante, porque é uma jornada que em algum momento, de alguma forma, se não com os fatos da vida, mas a chegada da idade, de alguma maneira todas nós vamos precisar passar. E quanto mais a gente tiver conhecimento, habilidade e principalmente, né, pessoas que possam nos orientar, pessoas que viveram, passaram por essa jornada, como a Clarissa faz aqui, ela que volta de alguma maneira para auxiliar a gente nesse processo de transição, é sempre muito importante. Aprender a reconhecer a solitude como um espaço criativo, amoroso, pacífico, cheio de vida, de luz e de muita troca e conexão amorosa, afetiva, sexual. Gente, isso é maravilhoso, é libertador. É a gente conseguir dar um salto em direção à real liberdade. Não é o fim dos relacionamentos como muita gente acha, né? É o encontro com a gente mesmo para poder se relacionar de forma cada vez mais aberta, disponível, presente, né? E íntima também, né? Não existe intimidade com o outro enquanto a gente não tem intimidade com a gente mesmo. E é isso muito do que ela coloca aqui. Então assim, eu fiquei profundamente tocada com esse capítulo. Já entrou aí para a seleção de um dos meus capítulos preferidos. Agora eu vou mostrar para vocês 2 coisas que eu li junto com ele. Esse aqui, na verdade, eu trouxe do mês passado e eu terminei nas 2 primeiras semanas, eu acho. Ainda estava lendo ao mesmo tempo com Mulheres que Correm com Lobos, que é esse livro clássico da Clarice. Clarice, uma mulher foca que lutou a vida inteira, arranhou a própria pele para trazer as suas muitas peles novas para fora, né? Ela fala muito sobre isso aqui com a Lori no Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres.
A Lori para mim é uma representação dessa mulher foca, né? Dessa mulher que não consegue mais ficar longe do mar. Inclusive tem um capítulo lindo aqui nesse livro onde ela faz um mergulho no mar, e eu associei demais com a escrita da Clarissa também, porque eu acho que tem tudo a ver. E pra mim parece que uma coisa estava conversando com a outra o tempo todo, né? Os pensamentos, os questionamentos, as dores que a Lori passava também de alguma forma eram as dores da mulher foca ali fora do ambiente dela, mas ao mesmo tempo buscando desesperadamente esse mergulho de novo em si mesma, conseguindo por vezes, aí depois volta para a terra, e depois volta para o mar e volta para a terra. É isso aqui. É o livro dos prazeres da Clarice Lispector, que é um livro infinito, que não termina nunca também. Cada vez que a gente faz uma releitura é um novo movimento, né? Acho que qualquer livro da Clarice entra muito bem com a leitura de Mulheres que Correm com Lobos, porque a Clarice era essa mulher que estava constantemente nesse exercício de arrancar a própria pele, mesmo que seja na unha, assim, com muito sofrimento, com muita dor, mas ao mesmo tempo com muita poesia, com muita criação, né? E esse exercício constante de partilhar o que ela estava vivendo. Isso é muito bonito na Clarice, e eu acho que esse livro vale a pena todas as mulheres lerem em algum momento da vida. E um outro que se tornou já também uma das minhas leituras preferidas, eu ainda não terminei, eu vi um vídeo no meio do mês de leitura desse capítulo, da Rita Von Hunt, que acho que muita gente conhece, eu adoro os vídeos dela, eu acho maravilhoso o trabalho que ela tem assim com jovens nessa conversa super atual, né, super contemporânea, e que traz assuntos assim muito profundos, enfim, sou fã mesmo. E num dos vídeos ela fala sobre os educadores, os professores que mais marcaram, né, o processo de crescimento intelectual dela, e ela cita no meio daquilo tudo, ela citou esse livro, que eu não sabia que ia mexer tanto comigo, que é esse aqui, ó, O Corpo Tem Suas Razões. Antiginástica e Consciência de Si. Esse livro, como vocês podem ver, é uma edição da década de 80, eu comprei no sebo. Assim que eu ouvi ela falar, eu fui correndo, achei num sebo aqui perto de casa, paguei super baratinho, é uma edição muito antiga mesmo, mas tem edições mais recentes desse livro. O Corpo Tem Suas Razões, pelo título você já consegue perceber, né? Vai falar sobre esse trabalho do corpo físico, que nos conta uma história muito real, muito sincera, sem disfarces sobre nós mesmos. Nosso corpo está contando pra gente. A gente às vezes fica procurando aqui na cabeça, né, no campo mental, a gente fica muito conectado com as emoções, muito perdido naquilo que a gente está sentindo, e a gente esquece que o corpo, ele tem uma história, ele tá contando uma história pra gente, sabe? Por que minha cabeça fica assim na hora que eu tô fazendo esse vídeo? Por que eu movimento minhas mãos? Por que o meu tronco é mais pra cá e não pra cá? Por que eu ando de algum jeito? Por que eu durmo de tal forma? Tudo isso tá contando uma história. A gente não tá de forma consciente às vezes percebendo isso, mas é uma maneira que a gente tem de se comunicar com o mundo também, né? Quando a gente começa a prestar atenção no nosso corpo e a gente deixa de impor para ele aquilo que a gente quer dele, a gente começa a ter essa relação com o corpo, a coisa se transforma de muitas formas na nossa vida. Bom, esse é um livro da década de 80, então ele tem uma série de questões que hoje a gente já encararia de uma maneira diferente. A gente precisa ter esse olhar mais largo, né, para essa leitura, mas independente disso, o que é passado aqui é de uma riqueza sem tamanho para quem está aí, como eu também, procurando trocar essa pele, né, procurando se refazer nesse sentido. O contato com o nosso corpo é sempre muito importante. O corpo energético, o corpo mental, o corpo emocional, mas o físico, gente, é transformador. Esse encontro sempre, ou quase sempre, deveria ser muito transformador e muito libertador. Então, essa é uma dica minha aí. Se vocês não encontrarem a edição nova, com certeza em sebo vocês vão encontrar, tá? Eu não vou pronunciar o nome da autora corretamente, mas é Thérèse Bertherat. Não deve ser assim.
a pronúncia, mas enfim. Depois vocês procuram na internet, é facinho de encontrar, viu? Gente, é isso. Obrigada pela companhia, pela paciência. Nessa troca aqui, a gente demora quase um mês para voltar, né, a conversar, mas mês que vem eu tô de volta pra gente conversar mais um pouquinho sobre mulheres que correm com lobos, viu? Boas leituras aí pra vocês e até o mês que vem.